Hoje, a gente vai mergulhar em um dos textos mais poderosos e, com certeza, mais influentes do Novo Testamento. Estou falando de Mateus, capítulo 24. Ele é mais conhecido como o Discurso das Oliveiras, né? E é basicamente uma série de profecias sobre o futuro. Profecias que, olha, são estudadas e debatidas há séculos. E o ponto de partida de tudo isso é uma previsão assim super dramática. Tenta imaginar a cena. Os discípulos ali admirando a beleza, a grandiosidade do templo em Jerusalém. Aquilo era o coração da fé e da cultura deles. E de repente, no meio disso, vem essa afirmação, chocante, né? A de que tudo aquilo, tudo mesmo, ia ser completamente destruído. Bom, depois de ouvir algo assim, é claro que vem a pergunta. E os discípulos fazem uma pergunta que é crucial. É uma pergunta tripla, na verdade, que vai dar o tom para todo o resto do discurso. Basicamente, eles querem saber, ok, quando o templo vai ser destruído, qual vai ser o sinal da sua vinda e qual vai ser o sinal do fim dos tempos. E é ali, no Monte das Oliveiras, com aquela vista da cidade, que a resposta começa a se desenrolar. Uma resposta bem detalhada, por sinal. Essa pergunta dos discípulos acaba abrindo a porta para uma das passagens proféticas mais densas de todas. E é exatamente aí que a nossa análise de hoje vai se aprofundar. Sabe o que é curioso? O primeiro aviso, o mais importante de todos, não é sobre guerra, não é sobre desastre natural, é sobre engano. O texto bate muito nessa tecla, que muitos iam aparecer, sabe, dizendo ter uma autoridade que na verdade não tinham, tentando levar as pessoas para o caminho errado. E esse é o verdadeiro ponto de partida para tudo que vem depois. A partir daí, o discurso começa a entrar em mais detalhes. O foco agora se volta para eventos bem específicos. Eventos que funcionariam como sinais, sabe? Marcando o tempo que antecede os acontecimentos finais. O que o texto descreve aqui é um cenário bem pesado. Fala de conflitos em escala global, desastres naturais e até um colapso social e moral. Mas o ponto-chave, a virada aqui, é que tudo isso é chamado de o princípio das dores. Ou seja, a passagem deixa bem claro que essas coisas terríveis não são o fim. São, na verdade, só os primeiros sinais, como as primeiras contrações de um parto, sabe? Depois disso, um sinal muito específico é mencionado. É a tal da abominação da desolação. A ideia por trás disso é um ato de sacrilégio, algo gravíssimo, acontecendo em um lugar sagrado. O texto em si não dá muitos detalhes, mas faz uma conexão direta com o profeta Daniel e diz que isso vai acontecer no lugar santo. E aí vem aquela instrução, né? Quem lê, entenda. Isso meio que acende um alerta, sugerindo que esse é um ponto que exige muita atenção, muito discernimento. E quando esse sinal aparecer, a reação que o texto descreve não é de lutar, não é de resistir, mas sim de agir, e agir de forma imediata e urgente. Dá para sentir que o ritmo do texto acelera nesse ponto. Com uma ordem muito clara, sem espaço para dúvida, fugir. A ideia é que não há tempo para hesitar. A instrução é largar tudo e correr para se refugiar nos montes. E para a gente ter uma ideia da gravidade da coisa, o texto ainda adiciona uns detalhes. Pede para orar para que a fuga não seja no inverno ou num sábado. Por quê? Porque fugir no inverno seria muito mais difícil, claro, e no sábado, que era o dia de descanso obrigatório, também complicaria tudo. Isso só reforça o quão severo e angustiante seria esse momento. Ok, então depois de descrever todos esses sinais, essa grande tribulação, o foco da narrativa muda de novo. A gente sai dos eventos preliminares e vai direto para o evento principal, aquele que todos esses sinais estavam anunciando. E aqui o texto faz uma comparação que é fundamental. De um lado, os falsos messias, eles são sempre ligados a aparições secretas, em lugares específicos, sabe? Alguém precisa chegar e dizer, olha, ele está ali. Do outro lado, a vinda verdadeira é ser descrita como algo totalmente público, que não dá para confundir, universal. A comparação usada é de um relâmpago que cruza o céu de ponta a ponta. Todo mundo vê, não tem como esconder. E para não restar nenhuma dúvida sobre o tamanho desse evento, o texto parte para uma escala cósmica. Não estamos falando só de coisas acontecendo aqui na Terra. A descrição é de uma perturbação em toda a ordem celestial. É um fenômeno que mexe com o Sol, com a Lua, com as estrelas. É algo gigantesco. Certo. Com a descrição do o que vai acontecer mais ou menos completa, o discurso faz outra transição fundamental. A ênfase agora sai dos eventos e passa para a atitude, para a preparação de quem está esperando por eles. E a primeira lição sobre isso vem de uma parábola bem simples, tirada da natureza, a da figueira. A ideia é a seguinte:
Assim como se olha para a figueira, se vê os galhos ficando tenros, as folhas brotando e se sabe com certeza que o verão está chegando, os sinais que foram descritos antes também servem para serem interpretados dessa forma. Ou seja, o ponto central é este. A parábola mostra que os sinais não existem para causar pânico, mas sim para informar. Eles são um indicativo de que o final está próximo, às portas, como diz o texto. Existe uma certeza de que está se aproximando, mesmo que não se saiba o dia e a hora exatos. E é aqui que vem a grande virada da história. Porque apesar de todos esses sinais que mostram que o tempo está perto, o momento exato, o dia e a hora, é um mistério absoluto. O texto é muito, muito enfático nisso. Essa informação só o Pai tem. E isso muda tudo. Muda o foco de ficar tentando adivinhar datas para a necessidade de estar preparado. Para ilustrar bem esse perigo de não estar preparado, o texto usa a analogia dos dias de Noé. Pensa só, as pessoas estavam vivendo a vida delas normalmente, comendo, bebendo, casando, totalmente alheias ao que estava para acontecer. E aí, o dilúvio veio e pegou todo mundo de surpresa. O contraste com o chamado para vigiar é direto. A mensagem é muito clara. Já que o momento exato é desconhecido, o estado de prontidão precisa ser constante. E é assim que a gente encerra essa análise. É interessante notar que um discurso que começa com uma pergunta sobre quando as coisas vão acontecer, termina com uma lição sobre como se deve esperar por elas. No fim das contas, o texto parece pegar toda aquela curiosidade sobre o futuro e redirecionar para uma reflexão sobre o agora, sobre o presente. A questão fundamental que fica no ar não é sobre acertar o calendário, mas sim sobre o estado de preparação em que cada um se encontra.